ganhar uma eleição, você sendo morador da periferia e verdadeiramente vivenciando todas as dificuldades da periferia não é fácil. A política não tem nada a ver com o demônio, Kátia. Qual era o costume dos políticos passarem por lá? Passarem, comprarem voto, negociarem com lideranças, fazerem acordos e depois disso, tchau. Hoje nós temos, na Soledade, o primeiro campo público de grama sintética do município de Aracaju. Eu desejava que André fosse candidato federal, de coração. Nós estamos igualando a Zona Norte e a Zona Sul, e quando igualarmos isso, aí eu fico em paz. E as pessoas viam em mim que eu trabalhava independentemente de receber salário ou não. Quando chove lama e quando faz sol poeira. Isso tem que mudar, e isso nós mudamos muito. A base na minha vida é a fé. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está no ar o podcast Casa de Sopapo. Claro, sempre um papo muito bacana de política e sobre política. Sempre recebendo aqui uma autoridade para falar um pouquinho mais dessas experiências com a vida política, sobretudo a vida política partidária, eletiva, né? Aliás, a política, como sabemos, é um instrumento importante de transformação social. Esse podcast é uma realização da SET Comunicação Estratégica. Eu sou Kátia Santana e neste episódio nós vamos conversar com o vereador Fábio Meirelles, que é filiado ao PSC, o Partido Social Cristão. Aliás, ele é evangélico, ele é cristão, não por acaso ele está no partido no PSC. Fábio, muito obrigada por participar do Casa de Sopapo, é um prazer enorme recebê-lo aqui, tudo bem? A alegria é toda nossa, Kátia, de estarmos aqui conversando, batendo esse papo maravilhoso, saudável e aprendendo até com suas perguntas, seus questionamentos. Porque, Kátia, você dispensa comentários, você é um gênio aí da comunicação. Longe disso, né? Muito longe disso. Vamos trabalhar. Fábio, você vem da periferia de Aracaju, você é da Soledade, continua morando na Soledade. O que devo ressaltar, é um fato, não vou dizer inédito, mas é muito diferenciado, porque geralmente as pessoas, quando se elegem parlamentar, quando ganham notoriedade pública, elas acabam saindo da sua base, da sua raiz, né? E indo para comunidades menos carentes, digamos assim. Você permaneceu lá e tem feito vou dizer isso porque eu conheço bem o trabalho, conheço bem a história, né? Fui sua assessora. E é isso, eu sei que você tem feito um trabalho hercúleo para que aquela comunidade saia do estigma, seja menos estigmatizada. Como é que tem sido isso? Como é que é se manter, se eleger por uma comunidade carente e se manter nela? Veja, ganhar uma eleição, você sendo morador da periferia e verdadeiramente vivenciando todas as dificuldades da periferia não é fácil. Nós conhecemos o histórico político, ou seja, do que é necessário para chegar e alcançar um cargo público, o que é natural, de como é feito, mas na nossa vida foi tudo diferente. A nossa realidade, a nossa ida à política, eu tenho um chamado de Deus na minha vida nessa área e juntando a isso aí, as dificuldades do nosso dia a dia, da nossa comunidade, porque eu moro no bairro Soledade, assim como você bem frisou, Kátia. Nós moramos lá há 17 anos. Rebeca chegou lá, Rebeca tinha 2 aninhos de idade, hoje já tem 19 anos, que é a minha filha mais velha. Então, assim, ganhar a eleição não foi fácil, mas fazer verdadeiramente valer o que um mandato lhe traz e o que a política e o que as pessoas esperam através do seu mandato é que foi algo mais difícil ainda. Porque quando a população via e assistia o candidato A, o candidato B, sendo eleito na periferia de Aracaju, quer seja da Zona Norte ou quer seja da Zona Sul, no meu caso, Zona Norte de Aracaju, era isso aí o comum. Ganhou a eleição, as pessoas abraçaram você e você sai da sua comunidade e esquece a sua comunidade, ou pelo menos não dá prioridade, a prioridade devida dessa população. E nós fizemos tudo diferente, mas nada mais daquilo que nós amamos, Kátia. Eu aprendi com meus pais, meus avós, a não ser nunca na vida covarde. A não agir com covardia com as pessoas que são nossos amigos. As pessoas que confiaram em nós em 2012, quando nós tivemos 1.135 e não ganhamos as eleições, mas fomos gratos e já visualizamos que poderia acontecer. E chega em 2016, a população aumenta o número, dá 2.761 votos, confiando em nosso trabalho para que nós pudéssemos verdadeiramente concretizar o sonho daquela população, o sonho daquela comunidade. E chega nesse momento a gente dizer,
Não, eu vou embora daqui, eu vou assistir de longe. Não, nós assistimos dia a dia. Nós estávamos lembrando na Câmara Municipal de Aracaju do que era o tempo chuvoso naquela região ali, né? Da Euclides Figueiredo, no Santos Dumont, no Tia Caçula, no Moema Meire, no Jardim Bahia, onde eu moro, o Rosa do Sol, o Santa Catarina e Isabel Martins. Era um dia de luto. Era um dia de dor, era um dia de sofrimento, era dia de inundação, era dia de perder móveis, era dia de pessoas chorarem, lamentarem mesmo. Até hoje, Kátia e amigos que nos acompanham, a minha esposa, minha filha está de testemunha, quando começa a chover e o tempo muda, ela começa a ficar trêmula e sem graça. Quando começa a trovejar, eu nem falo nesse assunto, nem toco nesse assunto. Por quê? Porque ainda há um trauma daquilo que aconteceu. A última inundação em 2013, onde eu não estava vereador ainda, a intensidade foi tamanha que a água invadiu e eu tenho 1,77 m, deu acima do meu joelho, dentro de casa. Perdemos tudo. Mas o que nós não perdemos, Kátia, foi a fé. Foi a esperança. Então, é por isso que esse mandato é carregado de responsabilidade. Fábio, nós sabemos que a sua realidade não é única. É comum, cada vez mais, nos processos eletivos, virem representantes de comunidades. Sim. Tivemos aí vários exemplos em Aracaju. Max Prejuízo, do Augusto Franco, sim. Bigode, lá do bairro Santa Maria, Carlinhos, do Bugio. Do Santos Dumont, Carlos Santos Dumont. Desculpe. Zezinho, do Bugio. Nilza, do Santos Dumont também. Seu Marcos, do Bugio. Então, você tem várias pessoas vindo aí das comunidades carentes, né? E em cada eleição isso se repete, isso aumenta essa participação, mas nem todas obtêm êxito. E aí a minha pergunta é, qual é o segredo? Vindo da periferia, vindo de uma estrutura pouco privilegiada, como é que chega ao parlamento? Qual é a caminhada que se faz aí para dar certo? Kátia, a base na minha vida é a fé. Primeiro é acreditar naquele que me chamou, e o segundo passo é fazer aquilo que quem me chamou ordena. Esforça-te e tende bom ânimo. Eu não paro de trabalhar. Eu ganhei a eleição em 2016, eu comecei a trabalhar, articular, dialogar, convencer, ser convencido, e graças a Deus hoje, o loteamento de Jardim Bahia, Rosa do Sol, Santa Catarina, todo esse aglomerado aí na zona norte de Aracaju tem drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário, calçada, sinalização vertical, horizontal. A problemática da Euclides Figueiredo acabou, não existe mais inundação na Euclides Figueiredo, mas não para por aí, Kátia. E é isso que as pessoas têm visto em mim, graças a Deus por isso. A sinceridade, a correção, a simplicidade em dizer o sim, em dizer o não e mudar, ajudar a mudar a vida da população, porque o parlamentar, o vereador, ele não faz obra, mas ele não pode se omitir em dizer o seguinte: como eu não faço obras, então eu tenho apenas e tão somente que ficar aqui passeando, olhando, parlando, não. O papel do político vai mais além de convencer, de você precisar, você mostrar mais ainda de forma sensível e calorosa a dor da população. E como você falou no início da entrevista, a política é um meio, é um mecanismo de transformação geral da sociedade. Não apenas em projetos de lei, mas também na vida, no dia a dia, quando chove lama e quando faz sol ou poeira. Isso tem que mudar, e isso nós mudamos muito, e a população, graças a Deus, sou grato a Deus por isso, grato à população que novamente confiou em nosso mandato e nos deu 2 mandatos, e assim a gente prossegue, com verdade, com sinceridade, trabalhando, olhando nos olhos das pessoas. Eu vou voltar um pouco essa pergunta que eu fiz agora. Você fala hoje de uma realidade em que você já está no parlamento conseguindo trabalhar por isso. Na primeira eleição sua, não foi tão simples assim. Não, foi não. Porém, no entanto, você vem de uma militância, né, de um trabalho já social ali, você era líder comunitário, era conselheiro local de saúde, conselheiro municipal de saúde. Isso, e mesmo assim você participou de 2 processos anteriores e não foi eleito. Participei de um processo não em eleito. 2012 onde eu não me elegi, tive 1.135 votos. Muito bem votado. Sim, para sua região. Mas o que é que mudou? O que é que facilitou, digamos assim, nessa caminhada para que naquele momento houvesse a virada de chave e você conseguisse se eleger vereador? Veja, que até bem lembrado essa questão de conselheiro municipal, conselheiro local de saúde, presidente do Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Sergipe. O que é que facilitou para mim? É esse trabalhar diário com a comunidade. Por exemplo, a comunidade, quando acontecia algo de errado, sempre batia a minha porta, como bate até hoje. E foi um dentro do Fábio, era rato de rádio. É verdade. De manhã cedo, em todos os programas, o Fábio estava lá falando, jeito. Jesus do céu, que você me já fala. Olha, eu quero fulano, amigo,
Amigo, me dê oportunidade. Amigo, o prefeito aí, deixa eu, pelo amor, por favor, em nome da minha comunidade, deixa eu participar. Então, as pessoas começaram a visualizar em Fábio Meirelles, em mim, isso. O desejo delas passou a ser materializado, humildemente falando, em Fábio Meirelles, porque elas viam em Fábio uma pessoa que tinha possibilidade em contribuir, em ser uma pessoa diferente. Então, toda essa luta de conselheiro municipal de saúde, conselheiro de alimentação escolar, conselheiro municipal local de saúde, me deu uma força e as pessoas viam em mim que eu trabalhava independentemente de receber salário ou não, porque conselheiro local de saúde, municipal ou conselheiro de alimentação escolar não recebia um centavo, nem do estado, nem do município. Mas eu trabalhava como se estivesse vereador por Aracaju. E como você sobrevivia financeiramente? Kátia, minha esposa, graças a Deus, ela é funcionária pública, concursada, e eu trabalhava como recepcionista de um hospital particular. Muito bem. O que mudou na sua vida depois da vereança, depois dessa experiência de parlamento, junto à comunidade? Você faz alguns trabalhos social, que o social em si, ele não transforma a realidade. Ele, às vezes, vicia. Qual tem sido a forma que você tem encontrado para não deixar pessoas viciadas no assistencialismo? Não é social, é assistencialismo que eu estou falando. E, de fato, dando a ela régua e compasso para que ela se vire, para que ela dê conta da vida dela. Qual uma das desculpas que as pessoas, os vereadores, deputados que ganhavam a sua eleição e tinham que sair da comunidade? Porque elas não suportavam a população na sua porta pedindo para pagar água, para pagar luz, gás, blá, blá, blá. Tudo isso aí e muito mais. Nunca me coloquei junto à população para isso, para sanar essas dívidas pessoais. Eu tenho muita tranquilidade, Kátia, e por isso eu continuo na nossa comunidade, na nossa realidade, olhando para as pessoas, convivendo com as pessoas, dizendo sim às pessoas, dizendo não às pessoas, porque eu não as viciei a isso. O nosso trabalho social que nós fazemos é diferente. O nosso trabalho social chega em outubro, nós vamos ali no Porto, no Bonfim, no loteamento Senhor do Bonfim, onde tem pessoas abandonadas, esquecidas, e nós fazemos nossos dias da criança, onde nós juntamos as crianças, reunimos lá, brinquedo para menino, brinquedo para menina, sorteio de bicicleta, nós fazemos sopão, a ONG Olhar Carinhoso, que é liderada por Dona Ítala Meirelles, ela faz o sopão semanalmente, né? Uma semana no Bonfim, outra semana no Tamandaré, outra semana na paróquia Nossa Senhora da Soledade, lá na Soledade. E a gente trabalha nesse social, mas trabalhamos para mudar a vida. Porque qual era o costume dos políticos passarem por lá? Passarem, comprarem voto, negociarem com lideranças, fazerem acordos e depois disso, tchau, adeus e ir embora. Nós não, nós permanecemos para mudar a realidade. A realidade da nossa comunidade, nós sabemos que nós não vamos gerar emprego e renda, mas até com as obras nós conseguimos gerar emprego e renda. Indiretamente você gera, você provoca essa geração. Por quê? Porque a obra que é feita lá precisa do trabalhador braçal. E o trabalhador braçal, normalmente as empresas acabam pegando os trabalhadores que moram na comunidade. Mas o que nós queremos mostrar é que a política, por mais historicamente o bairro Soledade era lembrado como o bairro da antiga lixeira de Aracaju, que ela poderia e está sendo transformada, não num bairro modelo, sim, mas num bairro onde pessoas de bem podem morar, conviver com sua família, com dignidade, sem passar por humilhação. Você vem da periferia, Soledade é o seu bairro de origem, você mora lá já há 17 anos, como você bem colocou, você trabalha naquele entorno ali. Aracaju não se resume àquilo. Você é vereador por Aracaju, ou seja, é um vereador que deve transitar pela capital. Além daquela região, por onde mais você tem andado, e aí lhe digo, já vou dizendo, vou dar o sopapo aqui, né? Tem bairros que não conhecem Fábio Meirelles. Verdade, Kátia. Mas veja, Aracaju como um todo, nós temos indicações, nós temos requerimentos. Hoje pela manhã, eu estava saindo de casa e Jefferson do Santa Maria, ele estava mandando mensagem para mim. Fábio, olha, aqui na Rua no bloco 3, aqui do residencial Vida Nova, aqui no Santa Maria, cara, os bueiros estão entupidos aqui. E a gente vai lá, nós vamos lá pontuar. Ô Fábio, lá no Orlando Dantas, lá no Augusto Franco, nós não deixamos de jeito nenhum. Pessoas, inclusive, que não nos conhecem. Veio o nosso trabalho no Instagram, não focado na Zona Norte, mas sim, evidenciado na Zona Norte de Aracaju. Por que a evidência na Zona Norte de Aracaju, Kátia? Porque era a região, uma das regiões mais abandonadas.
Se a prefeitura iria fazer o primeiro campo público de grama sintética, faria nada contra. Faria na 13 de Julho, Grajeru, nessa região. Nunca na Zona Norte. Hoje, nós temos, na Soledade, o primeiro campo público de grama sintética do município de Aracaju. Ô, Fábio, por que esse amor, esse apego? É para mudar mesmo, para igualar. Nós estamos igualando a Zona Norte e a Zona Sul, e quando igualarmos isso, aí eu fico em paz. Mas enquanto nós não concluirmos isso, nós não vamos deixar desassistida aquela região da Zona Sul, do centro, mas honrar a Zona Norte, que por muitas das vezes foi esquecida e abandonada, e se cria em quem mora na Zona Norte de Aracaju um apartheid. Na verdade, é um barrismo, digamos assim, uma forma de você dizer assim, olha, se você que se elege lá pelo Lamarão, pelo Bugio, por onde quer que seja, você é capaz de fazer isso aqui, de transformar também a sua comunidade, Isso. transformar a sua realidade. É esse barrismo que você vive aí nessa... Eu não sei se um barrismo, mas vejamos bem. Meu Deus, como é que eu vou estar com um mandato de vereador por Aracaju, a minha comunidade continuar do mesmo jeito, com a mesma humilhação, com o mesmo esquecimento, onde nós vamos assistir outras comunidades que devem ser assistidas a cada dia mais. Mas, por exemplo, 13 de Julho, Grajeru, onde é o foco principal, centro da cidade. Não, aí, vamos equilibrar o jogo, né? O jogo tem que ser equilibrado. Para ser equilibrado, quem está na parte inferior tem que se nivelar com quem está na parte melhor um pouco, né? Então, hoje, a Zona Norte de Aracaju, ela consegue se nivelar à Zona Sul. Na Zona Sul não tem campo público de grama sintética. O morador paga para jogar no campo público, na Zona Norte não. Então, assim, a Zona Norte está sendo evidenciada, inclusive, até, Cátia, por esses ensaios que foram gerados. Olha, 5 vereadores da Zona Norte ganhou na legislatura 2012, 2016, 2020, estou colocando aqui sem números exatos. Tá. Só, e muito pouco se fazia. Sim. Agora não. A obra que recebe na Zona Sul é a obra que recebe na Zona Norte. Qual é o caminho aí a ser feito? A gente sabe do seu, mas hoje, se você estivesse nessa situação, qual seria o caminho que você começaria? Nunca... Esquecendo aí que você foi líder comunitário e que tem uma boa engrenagem já feita. Nunca esquecendo de um detalhe importantíssimo, fundamental. Você, para estar um grande líder, você não precisa ocupar as tribunas das casas legislativas. Você, muitas das vezes, vai estar por detrás das malhadas. Por detrás das malhadas é um termo bíblico, onde o rei Davi, que todo mundo conhece como rei Davi, era apenas um pastor. Mas Davi, por detrás das malhadas, ele tinha matado um urso, um leão, um gigante. E é essa dica que eu posso dar para esse amigo, essa amiga que deseja, que sonha em estar político. Esteja por detrás das malhadas, trabalhando. Muitas das vezes as pessoas não estão lhe enxergando, não estão lhe vendo. Mas existe um Deus fiel e verdadeiro que vê e que ele ama realizar sonhos. Ama a realização de pessoas que verdadeiramente labutam, trabalham com o coração, com a alma, com o coração, com a mente, com tudo. Tem que ser um aglomerado. E aí você se coloca, dispõe e tem de bom ânimo, avança, trabalha como se estivesse no parlamento. Até porque o parlamento é apenas um instrumento, né? Realmente quem quer fazer alguma coisa por alguém faz, independente do mandato eletivo. O mandato é um instrumento que facilita bastante, né? Gera influência, abre porta, mas não é tudo, né? E olha, cara, aqui colocando outros exemplos de colegas parlamentares, que, por exemplo, Binho do Jardim Centenário. Agora na tua legislatura, você está falando, né? Tem o moço da polícia também. Um morador da Zona Norte de Aracaju, Binho. Cícero Santa Maria. Quantos anos não labutou para chegar lá e chegou? Sargento Byron de Estrela do Mar. Tem um trabalho extraordinário. Verdade. Extraordinário. Muito tá antes lá. de ser político, né? Pronto. Exatamente. Pronto. Byron é. É isso. Eu dei o exemplo desses 3 amigos, colegas, pares da casa, mas eu poderia dar muito mais. Mas eu paro neles e digo, olha, pessoas simples, humildes, sem apadrinhamento político algum, chega no parlamento e desenvolve um trabalho maravilhoso com as suas comunidades. Dona Ítala Meirelles, que é uma grande líder na sua vida e na comunidade também, é uma propensa candidata, uma futura candidata aí ao parlamento aracajuano ou sergipano? Olha, abri um parênteses aqui, Cátia, dizer que quem mais me critica é a Dona Ítala Meirelles. Quando eu chego em casa, ela tá calada, eu já sei. Ela achou alguma coisa errada. Diz, Ítala, o que é que você viu? Não, veja, você tem que parar um pouco mais de defender tanto e pontuar aqui. Olha, pontue aqui. Você tá muito focado aqui. Mas eu fiz um discurso
tão legal, todo mundo me aplaudiu. Não, veja, eu não sou todo mundo, eu sou a sua esposa, a sua amiga e estou lhe confidenciando isso. Então, assim, eu não posso dizer assim, o futuro a Deus pertence. Claro, Deus sabe o nosso presente, passado e futuro. Mas tem projeto? Mas ela disse pra mim, Kátia, reiteradas vezes, que ela não tem desejo algum de vir. Ela ama a política, mas ama a política de fazer o social. Ele está abraçando a população. A ONG Olhar Carinhoso, Kátia, que ela preside hoje, presta serviço na comunidade nossa da Zona Norte de Aracaju, com prestação de serviço de fisioterapia, psicólogo, clínico geral, nutricionista, ama isso. Ela sonha, um dos sonhos dela ainda é lecionar, dar aula de reforço às crianças carentes na nossa comunidade. Mas caso ela venha, lhe digo, se for situação ou oposição, ela é boa. Ela é incisiva. Muito. Me ensina muito. É preparada, sem dúvida alguma. Fábio, você seria candidato a deputado estadual na eleição passada. E de última hora você desistiu para, atendendo, claro, a uma orientação do seu apoiador principal, que era André Moura. Projeto futuro, volta à história do deputado? Na verdade, ela é para deputado federal. Para federal, desculpa. Muitas pessoas dizem para mim, Fábio, você tem chances claras, e é verdade isso. Você tem chances claras de se eleger um deputado estadual. Eu disse, não, mas veja, eu vou disputar a Câmara Federal. Mas só um adendo, chances claras para federal, para estadual. O Estado conhece Fábio Meirelles? Como é que seria isso? Alguns municípios. Eu tenho uma boa... Se lhe colocarem na feira lá de Cumbi? Não, alguns municípios. Tá. Itabaiana, Tobias Barreto... Mas conhece mesmo? Não. Eu estou falando de conhecer a fundo. Tá. Mas pessoas amigas ligadas que me provocavam e me provocam até hoje. E eu ouvi, Kátia, de uma pessoa, ele disse, eu não acredito que eu não vou votar em você. Essa pessoa é itabaiana, entende? Então, assim, por ver o nosso trabalhar em Aracaju, por ver a nossa sinceridade, que é uma obrigação, um dever, mas ver a pureza de alma, em ver a mudança da nossa cidade, e as pessoas queriam levar isso para a Assembleia Legislativa. Mas eu dizia, não, eu quero trabalhar, minha visão é ser candidato a deputado federal. Mas, Fábio, comece degrau em degrau. Mas eu não tenho aprendido, Kátia, a ser degrau em degrau. Eu tenho aprendido a observar o tempo, tenho aprendido a ouvir Deus e a tentar e obedecer. Quando você pensa em federal, você pensou no apoio irrestrito de André Moura, que é um grande líder, que contribuiu muito, inclusive agora para a vitória de Fábio Mitidieri, governador de Sergipe. Você pensou nesse aporte aí, nesse apoio? Não, porque André, até então, era candidato a federal. Não é? André, em todo desenho, toda a conjuntura que se dava, André seria federal ou senador, não é? Mas embora desde o início sabia que André seria candidato. Eu não sabia disso, de coração. Você é diferente, Kátia. Você é diferente. Tanto que publiquei algumas vezes. Mesmo, Kátia. Tá vendo? Por não ter essa riqueza, essa oportunidade de ter acompanhado isso, mas você é uma pessoa diferente. Mas assim, eu desejava que André fosse candidato a federal, de coração. Depois que ele recuou de senador, não é? Sim. André atuou tempo, Fábio, Senado da República. André recua, Câmara Federal. Eu não tenho como, por exemplo, André não tinha prometido nada a mim de ser o meu maior apoiador, mas André sempre foi um apoiador do meu trabalho. Todas essas obras que o prefeito realizou em Aracaju foi com as digitais de André Moura. A prefeitura de Aracaju não seria a prefeitura que é até hoje se não fosse André. O prefeito Edivaldo Nogueira é muito responsável, um ótimo administrador, mas André foi aquele no momento maior dificuldade que o município de Aracaju passou, e ele abraçou a prefeitura de Aracaju, abraçou o povo de Aracaju e levou isso à frente. E hoje Aracaju respira o que respira, as obras, o trabalho, é fruto do trabalho de André Moura, da parceria entre André e Edivaldo. Então assim, André me apoia muito quando ele chega, por exemplo, Fábio, esse campo aqui, né, no loteamento de Isabel Martins, e André vai colocar uma emenda. Ele está me apoiando. Política, ela é altamente estigmatizada, né? Política é lugar de ladrão, política é lugar de gente que não presta, todo político é ladrão, todo político rouba, todo político ludibria. E como é que é política e religião? Você vem do mundo cristão, como é que você milita aí entre a política e a cristandade sem deixar que uma penetre outra? Kátia, eu permito que as duas penetrem uma na outra. Eu acabei no início da nossa entrevista dizendo aqui que eu tenho um chamado de Deus na minha vida nessa área. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui. O esforço é que tem de bom ânimo, lembra? Sim. Do chamado, do esforço é que tem de bom ânimo. Então, como é que eu sou um cristão declarado, convicto?
porque eu sei que Jesus foi aquele que pagou o meu preço, foi aquele que morreu por minha vida, e eu saio de uma depressão, saio de um mundo que eu poderia entrar no mundo mais profundo das drogas. Eu bebia muito, né? E o Senhor me chama, me salva, me liberta, me cura e me proporciona momentos como esse, e eu chegar e entrar em algo, e Deus me chamar, entre aspas, algo endemonizado. A política não tem nada a ver com demônio, Kátia. Sim, não. Agora, Transforma. nós temos algumas figuras que acabam envergonhando. Isso no meio jurídico também acontece, né? Na medicina, no jornalismo. Ô, Fábio, mas a política... porque a política é mais evidenciada. Mas, Fábio... Porque o poder de decisão está muito forte na política, né? Então, isso talvez evidenciado nesse sentido, né? Há alguns que não concordam, né? Por exemplo, não concordam com isso. Que hoje há quem diga que mais o Supremo TSE tenha mais é um governo poder de paralelo. força, né? Mas veja, Kátia, Fábio Meirelles continua diácono. O que é diácono? Servir. Um garçom, um servo, onde eu me coloco à disposição a servir 2 domingos alternados durante o mês, eu e minha esposa, e a gente continua na política com muita paz, servindo a população, fazendo aquilo que verdadeiramente é a junção. É o chamado de Deus e a política. Produzindo isso, bons frutos para a população. Volto a dizer, é obrigação, não é favor. Mas até hoje não carrego um só processo em meu nome. Mas até hoje carrego nas minhas costas, não falo carregar nas minhas costas, quando abro os meus olhos e olho para onde eu moro, eu vejo ali a demonstração da transformação da boa política. Ninguém é obrigado a roubar, ninguém é obrigado a mentir, ninguém é obrigado a se prostituir, abandonar a sua família, abandonar a sua esposa, porque entrou na política. Eu não sinto fardo nenhum, peso zero sobre isso. Fico feliz. Reconheço sempre Deus em tudo em minha vida e reconheço inclusive Deus na política, que me chamou para isso. É por isso que eu reconheço também as perseguições, as injustiças, e comigo não tem mimimi. Cabeça erguida, olhando para a população para saber quais são as demandas e tentar encaminhar ou resolver algumas delas. Fábio, querido, muito obrigada por participar aqui do Casa do Sopapo. Foi um prazer enorme conversar com você. Satisfação é toda nossa, Kátia. Você é aquilo que eu falei no início, né? Dispensa comentários. Você é uma gigante da comunicação e está aqui ao seu lado, juntamente com André e Rodrigo, né? Acompanha também nosso amigo Júnior aqui. E da Rebeca Meirelles. E dizer que é uma grande satisfação. E assim que tiver outra entrevista, nos provocar, estaremos aqui. Por favor, teremos muitas, com certeza, se Deus nos permitir, né? Então, a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por sua companhia. Não esqueçam de nos acompanhar aí nas redes sociais. É só buscar aí pelo Casa de Sopapo. Estamos no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Assim você fica sabendo de tudo sobre a política, por enquanto, local aqui de Sergipe. Não esqueçam que eu sou Kátia Santana e espero você no próximo episódio. Até mais.